Então, gente, dando continuidade aí, né, aos nossos exercícios de lei penal no espaço, vamos pegar aqui somente mais 10 questões e encerrar o assunto, para que possamos ir já avançar no próximo assunto. Acho que já está de bom tamanho, você já conseguiu pegar, né, lei penal no tempo e no espaço. Então, com a teimosia aqui que nós temos no curso, você vai aprender. Segundo a norma penal vigente, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido em embarcações brasileiras, sendo elas de natureza pública ou privada, salvo se essas embarcações não se encontrarem em águas internacionais. Já vimos essa questão. Segundo a atual redação do Código Penal brasileiro, os crimes cometidos no estrangeiro são puníveis segundo a lei brasileira, se praticados contra a administração pública, quando o agente delituoso estiver a serviço do governo brasileiro, salvo se já absolvido pela justiça no exterior com relação àqueles mesmos atos delituosos. A questão está errada. Está errada, isso mesmo. Ah, está errada, meu querido. Está errada. Aqui é caso de extraterritorialidade incondicionada. Ele sendo condenado ou absolvido no estrangeiro, ele será processado pela lei brasileira. Mesmo que condenado e absolvido pela lei estrangeira, ele será condenado pela lei brasileira. Extraterritorialidade incondicionada, é sem condição. A linha C, né, se eu não me engano, né? A linha C. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. A linha C, lê aí. Isso mesmo. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. E a regra aqui é o que? É incondicionada. E nós temos também o parágrafo 1º do artigo, que nos diz isso aí. Lê aí. Isso mesmo. O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Está de parabéns. Você está apto a não errar nenhuma questão de lei penal no tempo e no espaço. Beleza? Próxima questão. Escrivão da Polícia do Distrito Federal. Considere a seguinte situação hipotética. A bordo de um avião da Força Aérea Brasileira, se está no avião da Força Aérea Brasileira, é um avião ali de pavilhão público, território nacional, em sobrevoo pelo território argentino, independentemente se está em espaço aéreo internacional, é território brasileiro. Andrés, cidadão guatemalteco, disparou 2 tiros contra Daniel, cidadão uruguaio. Isso tudo dentro de uma aeronave pública, de pavilhão público brasileiro. No decorrer de uma discussão. Contudo, em virtude da inabilidade de Andrés no manejo da arma, os tiros atingiram Hernando, cidadão venezuelano, que também estava a bordo. Ou seja, só acontece com o Brasil essas merdas, né? Nessa situação, em decorrência do princípio da territorialidade, aplica-se a lei penal brasileira? Sim. A aeronave, meu querido, é pública, é do Brasil, território brasileiro. Independentemente do território que esteja e das nacionalidades das pessoas que cometeram o crime dentro da aeronave. Vai ser processado e julgado segundo a lei brasileira. Próxima questão. Da escrivão de polícia. Jurandir, cidadão brasileiro, foi processado e condenado no exterior por praticado tráfico internacional de drogas. Teve um sargento aí, né, da aeronáutica que estava com drogas no avião da aeronáutica levando o presidente, foi preso na Espanha. Ficou agarrado lá. Zé Ruela. E ali cumpriu 6 anos de prisão de privativa de liberdade. Pelo mesmo crime também foi condenado no Brasil a pena privativa de liberdade igual a 10 anos e 2 meses. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, a pena privativa de liberdade a ser cumprida por Jurandir no Brasil não poderá ser maior que 4 anos e 2 meses. Então, Jurandir, cidadão brasileiro, foi processado e condenado no exterior por ter o que? Praticado um tráfico internacional de drogas. Então nós temos aqui o caso de que extraterritorialidade
condicionada. Aqui precisa de uma condição para ele poder ser agarrado no Brasil. Vamos a elas? Então, para ele ficar agarrado aqui no Brasil, precisa de certas condições. São essas aí. No caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Requisitos cumulativos. Entrar o agente no território nacional. Ele entrou no território nacional? Entrou. Se o fato punível também no país em que foi praticado, é praticado lá e aqui. Beleza? Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Está. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí a pena ou não ter aí cumprido a pena. Aí não, né, meu querido? Aí não passa nada. O que diz aqui? Jurandir, cidadão brasileiro, foi processado e condenado no exterior por tráfico internacional de drogas. Ele foi processado e condenado no exterior. E também foi condenado no Brasil, pena privativa de liberdade de 10 anos e 2 meses. Na situação hipotética, de acordo, a pena privativa não poderá ser maior que 4 e 2 meses. Ele não poderá ser preso no Brasil porque ele cumpriu pena no exterior. Opa, errado. Errado. Então ele não poderá ser preso no Brasil porque cumpriu pena no exterior. Show? Questão de número 32. No que concerne ao tempo e ao lugar, de acordo com o STF, nas hipóteses de crime continuado ou crime permanente, a lei penal mais grave, súmula 711, Cruz de Malta, porque sempre cai toda hora, você deve anotar, Cruz de Malta aí, não pode ser aplicada ainda que vigente antes da cessação da continuidade da permanência. Claro que pode ser aplicada, de acordo com a súmula 711 do STF. Por se ter adotado no Código Penal a teoria da atividade, luta, né, o artigo 4º, teoria da atividade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte. Aí está falando do artigo 6º, né? Teoria da ubiquidade. Então tá erradinho. Letra C. Aplica-se ao princípio da especificidade. Nem tem esse princípio, mas vamos seguir. O princípio é o da especialidade, mas vamos lá. Aos tipos mistos alternativos, já que, mesmo havendo várias formas de conduta no mesmo tipo, somente um único delito será consumado, independentemente da quantidade de condutas realizada no mesmo contexto. Aqui, essa classificação é do princípio da alternatividade do conflito aparente de normas. Vamos ao resumo? Conflito aparente de normas, vamos pegar aqui. O conflito aparente de normas, quando duas ou mais normas parecem regular o mesmo fato. Então, quando tem duas ou mais normas regulando o mesmo fato, ali é um conflito aparente de normas, que vai ser resolvido por 4 princípios: subsidiariedade, especialidade, consunção e alternatividade. Subsidiariedade descreve um grau menor de violação de um mesmo bem jurídico, um fato menos gravoso. Embora definido como autônomo, encontra-se compreendido no outro tipo como fase normal de execução. A norma mais ampla absorve a menos ampla. A figura típica subsidiária está contida na principal, prevalecendo a principal. Princípio da especialidade. Aqui a lei especial prevalece sobre a geral. Então tem uma lei geral, está regulando o fato, e uma lei especial que regula aquele fato detalhadamente. Qual vai ser aplicado? A lei especial que regula aquele fato detalhadamente. O exemplo corrente é o infanticídio, que contém todos os requisitos da norma que tipifica o homicídio: matar alguém, além de outros especializantes, próprio filho, durante o parto, logo após. Temos também o quê? O roubo. O roubo também é uma especialidade, que é o furto, mas é a vida da pessoa, né? Mas o crime de grave ameaça. Princípio da consunção, conhecido também como princípio da absorção. Aqui o crime mais grave absorve o menos grave. Quando estes, o menos grave, funciona como um meio necessário ou uma fase normal de preparação e execução, ou um mero exaurimento de outro crime. Em relação entre meio e fim, apenas é possível saber sobre a possibilidade de absorção analisando o caso concreto. O princípio da consunção exige a absorção de um delito por outro, sendo aplicável aos casos que envolvam crime progressivo, um crime complexo,
uma progressão criminosa, um fato posterior não punível e um fato anterior não punível. Em todas essas hipóteses, uma conduta menos grave e menos abrangente é absorvida pela mais grave e a mais ampla, de modo que o agente responderá por um único delito, um único crime, resolvendo-se o conflito aparente de normas. Aplica-se o princípio da especificidade aos tipos mistos alternativos, já que mesmo havendo várias formas de conduta no mesmo tipo, somente um único delito será consumado, independente da quantidade de condutas realizadas no mesmo contexto. Faltou a resposta, que é o da alternatividade. Se violar mais de um dever jurídico, será apenado apenas uma vez. Se violar mais de um dever jurídico, será apenado mais de uma vez. Um bom exemplo temos as normas do direito ambiental. É comum que determine várias modalidades de conduta para a mesma infração. Caçar, matar um silvestre é apenado com X anos, assim como o artigo 33 da Lei de Drogas, né? Portar, ter em depósito, crime de drogas. Independente se caçou ou matou, vai ser um único crime. Haverá somente um único crime. O agente realiza mais de uma modalidade típica no mesmo contexto fático, e haverá somente um crime. Aplica-se o princípio da especificidade? Não, princípio da alternatividade aos tipos mistos alternativos, já que mesmo havendo várias formas de conduta do mesmo tipo, somente um único delito será consumado, independentemente da quantidade de condutas realizadas no mesmo contexto. Seguindo, o princípio da consunção enseja a absorção de um delito por outro, sendo aplicável aos casos que envolvam crime progressivo, crime complexo, progressão criminosa, fato posterior não punível e o fato anterior não punível. Então, o princípio da consunção enseja a absorção de um delito por outro. Então, o princípio da consunção, ele enseja a absorção de um delito por outro, sendo aplicável aos casos que envolvam crime progressivo, crime complexo, progressão criminosa, fato posterior não punível e um fato anterior não punível. Eis a nossa resposta. Vamos ver lá no resuminho? Conhecido também como o princípio da absorção, aqui o crime mais grave absorve o menos grave, quando estes funcionam como meio necessário ou uma fase normal de preparação ou execução, o menos grave, ou um mero exaurimento do outro crime, relação entre meio e fim. Apenas é possível saber sobre a possibilidade de absorção analisando o caso concreto. Sendo destacados os momentos, responderá o agente por todos os crimes em concurso. O princípio da consunção enseja a absorção de um delito por outro, sendo aplicável aos casos que envolvam crime progressivo, crime complexo, uma progressão criminosa, um fato posterior não punível e o anterior não punível. Em todas essas hipóteses, uma conduta menos grave e menos abrangente é menos absorvida e menos abrangente é absorvida pela mais grave e mais ampla, de modo que o agente responderá por um único crime, resolvendo-se o conflito aparente de norma. Logo, letra D, as nossas respostas aqui. Na definição do tempo do crime, adota-se no Código Penal a teoria do resultado, não é isso que nós vimos. Partindo aí para a próxima briga. A extraterritorialidade da lei penal condicionada e da incondicionada tem como elemento comum a necessidade de ingresso do agente no território nacional? Não, a incondicionada não tem o que? A necessidade de ingresso do agente. Ela é incondicionada, não tem essa condição, tá errado. Parte para a próxima briga, sem medo. Vai no teu conhecimento. A respeito dos princípios, julgo item. Letra A. É permitida a criação de tipos penais por medida provisória? Nem em pensamento, somente por lei incriminadora. Lei em sentido estrito, lei em sentido formal. A lei penal, depois de revogada, não pode continuar a regular fatos ocorridos durante a vigência ou retroagir para alcançar o que tenha ocorrido anteriormente à sua entrada em vigor? Claro que pode, se for para beneficiar o réu. Letra C. No Código Penal é adotada a teoria da ubiquidade, segundo o qual tanto o momento da ação quanto do resultado são relevantes para a definição do momento do crime. É adotada a teoria da ubiquidade, segundo o qual tanto o momento da ação quanto o momento do resultado são relevantes para a definição do momento. Tá errado aqui, né, gente? Teoria da ubiquidade é o lugar do crime, né? Teoria da atividade é o tempo do crime.
Você tá careca de saber o artigo 6º lá, né? Letra D. Em se tratando de crime continuado ou crime permanente, olha a súmula 711 aí novamente, gente. Será aplicada a lei penal mais benéfica caso surja uma lei penal mais grave antes da cessação. Nem vou terminar de ler porque isso aí já está cravado no teu coração e na tua mente. Está correndo no teu sangue. Lhe sobrou a letra E. O princípio da reserva legal. É o princípio que lá disse lá na letra A, que era por medida provisória, e é o princípio da reserva legal, impõe a existência de lei anterior ao fato cometido pelo agente, com definição precisa no preceito primário, beleza, incriminador, vedada a criação de tipos vagos ou imprecisos. Perfeito, né? O princípio da reserva legal impõe a existência de lei anterior ao fato cometido pelo agente, com definição precisa no preceito primário incriminador, vedada a criação de tipos vagos ou imprecisos. Então aqui, ó, há diversas formas de normas que iremos tratar no decorrer desse estudo, como as normas penais incriminadoras, que é o princípio da reserva legal. Tem por escopo o quê? Definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas. Desse modo, o seu não cumprimento se sujeita à penalidade. Podem ser primárias e secundárias as normas penais incriminadoras. As primárias, ou os preceptio iuris, são aquelas que descrevem perfeitamente e detalhadamente a conduta, proibindo o quê? Ou impondo. Então ela descreve perfeita e detalhadamente a conduta proibindo ou impondo, sem preceitos vagos. Viu aqui? E secundários, ou sectio iuris, tem por objetivo a individualização da pena em abstrato, com a definição precisa no preceito primário incriminador, vedada a criação de tipos vagos ou imprecisos. Perfeita aqui a definição do princípio da reserva legal. Então tá aí o princípio da reserva legal, impõe a existência de lei anterior ao fato cometido pelo agente, com a definição precisa no preceito primário incriminador, vedada a criação de tipos vagos ou imprecisos. A teoria da territorialidade temperada foi adotada pelo direito brasileiro? Sim, porque a teoria da territorialidade no nosso direito penal não é absoluta. Beleza? Há casos de intraterritorialidade. Não é absoluta. Ah, não entendi. Por exemplo, o cônsul. O cônsul tem imunidade. Em relação ao seu trabalho, ele tem imunidade. Então não é aplicada a lei brasileira dentro do território brasileiro. Beleza? Um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos. Foi cometido um crime lá, será aplicada a lei americana e não a brasileira. Então não se aplica o princípio da territorialidade. Então temos aqui a territorialidade temperada, mitigada ou relativa. Próxima questão. Considere que Carlos, condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão, tenha sido encaminhado à penitenciária para o cumprimento da pena, às 23 horas e 45 minutos do dia 13 de agosto de 2010. Beleza. Nessa situação, deverá ser excluído do cômputo do cumprimento da pena o referido dia? Claro que não. Artigo 10º do nosso Código Penal. Inclui-se o dia. Vamos ver? Então aí, ó, contagem de prazos, né? O artigo 10º aí. Vamos ver o que ele diz pra gente. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Acabou. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Nessa situação, deverá ser excluído o cômputo do cumprimento da pena no referido dia? Não, vai ser incluído. A lei penal mais benéfica retroagirá se favorecer o agente? Certinho. Até aí. O agente, ó gente, aplicando-se a fatos anteriores, respeitados os fatos já decididos por sentença condenatória transitada de... Respeitados os fatos? Meu querido, vai lamber também o quê? Os fatos já decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Beleza? Súmula 611 do STF, mais o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Vai lamber aí, beleza? Então, os fatos já decididos por sentença condenatória transitada em julgados também entra lá na lambança aí da lei mais benéfica. Retroage também, mesmo se já tiver transitado em julgado. Letra C. Considere-se que Pedrosa
brasileiro de 34 anos de idade, juntamente com mexicanos, se juntou com mexicano, não vai dar certo, tenha tentado sequestrar na cidade uruguaiana de Riviera o presidente do Brasil. Então, um brasileiro e um mexicano tentou contra a vida do presidente na cidade de Riviera, quando estes participaram de uma convenção internacional, e que, presos ainda no Uruguai, todos tenham sido processados e absorvidos no estrangeiro por insuficiência de provas. Nessa situação, dado o princípio da justiça universal, Pedrosa não poderá ser punido de acordo com a lei brasileira. Pedrosa será punido de acordo com a lei brasileira. Está lá o artigo 7º, extraterritorialidade incondicionada. Letra A nos diz que se crimes contra a vida e liberdade do presidente é incondicional, vai ser processado. Mesmo que condenado ou absolvido no estrangeiro, ele vai ser o quê? Processado perante a lei brasileira. Suponha que João, brasileiro de 22 anos de idade, sequestre Maria, brasileira de 24 anos de idade, nas dependências do Aeroporto Internacional da cidade do Rio de Janeiro. Então ele está no aeroporto, ele está no Brasil, sequestrou Maria no Brasil. Levando-se imediatamente a aeronave alemã para o Paraguai. A esse caso, aplica-se a lei penal brasileira, sendo irrelevante eventual processo criminal pela justiça paraguaia. Certinha a questão. Teoria da ubiquidade, artigo 6º, nos diz o seguinte. Tá cansado de ver o artigo 6º comigo, né? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão. O lugar que ocorreu a ação foi aonde? No aeroporto do Brasil. No todo ou em parte? Em parte. O crime está sendo cometido. Começou no Brasil, crime permanente. Sequestro é crime permanente. Começou no Brasil, foi até o avião e está indo até o Paraguai. Bem como onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. No todo ou em parte. Artigo 6º, teoria da ubiquidade. De acordo com o princípio da universalidade, a sentença penal estrangeira homologada no Brasil obriga o condenado a reparar o dano, sendo facultativo o pedido da parte interessada. Muito boa questão. Aqui nós temos o artigo 9º do Código Penal, né? Que não é facultativo, e sim obrigatório. O artigo 9º nos diz que não é facultativo, e sim obrigatório. Depois você dá uma lida nele aí, não cai muito, mas é bom saber. Próxima questão. Assinale a opção correta. Pelo princípio da bandeira, ficam sujeitos à lei penal brasileira aos crimes praticados a bordo de embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Pelo princípio da bandeira, ficam sujeitos à lei penal brasileira aos crimes praticados a bordo de embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou privada, quando em território estrangeiro e não sejam julgados. Tá tudo errado essa questão, né, gente? Não é o princípio da bandeira, é o princípio da territorialidade. Aqui não vale a privada, então tá tudo errado aí. Para letra B. A irretroatividade da lei penal mais grave é decorrência direta ao princípio constitucional da humanidade. A irretroatividade da lei penal mais grave é decorrência direta do princípio constitucional da humanidade? Claro que não, né, gente? Entre o roubo e o furto é possível estabelecer uma relação de especialidade? Entre o roubo e o furto é possível estabelecer uma relação de especialidade? Sim, né, gente? Porque o que acontece? O furto, crime contra o patrimônio. O roubo, crime contra o patrimônio. Beleza. Só que o roubo tem um detalhe a mais. Com grave ameaça. Né? O roubo, ele te dá uns detalhes ali, que é o furto, mas a grave ameaça em relação à vida. Então tem uma especialidade ali no roubo, em que a violência contra a pessoa, a grave ameaça, funciona como elementos especiais ou especializantes. Perfeita questão. Isso é a nossa resposta. Princípio da especialidade lá. Lembra lá de seca? Subsidiariedade, especialidade, consunção e alternatividade. Para resolver conflito aparente de normas, utilizamos esses 4 princípios
E aqui se enquadra o princípio da especialidade, que prevalece sobre a lei geral. Para o princípio da construção, não é importante a relação entre o meio e o fim. É sim importante. A requisição do ministro da Justiça é a condição indispensável para a aplicação da lei penal brasileira aos crimes cometidos contra brasileiro fora do Brasil. A requisição do ministro da Justiça é condição indispensável para a aplicação da lei penal brasileira aos crimes cometidos contra brasileiro fora do Brasil. Não só a requisição do ministro da Justiça, né? Mas como outros requisitos também que são cumulativos. Beleza? Então aqui é uma pegadinha. Não é só a requisição do ministro da Justiça. Cabe outros também que são cumulativos. Partindo para a próxima briga. Considere que Paul, cidadão britânico, domiciliado no Brasil, em visita à Argentina. Então o cara é britânico, mora no Brasil e foi para a Argentina. Todo errado, né? Vamos lá. Praticou um delito de genocídio contra as vítimas de nacionalidade daquele país. Pô, o cara é britânico, mas mora no Brasil e fez essa merda na Argentina. Brincadeira, né? Contra as vítimas de nacionalidade lá dos hermanos. Logo em seguida, e veio fugindo para o Brasil. Nesse caso, será possível a aplicação da lei penal brasileira? Meu querido, mesmo se ele fosse para outros lados, ele mora no Brasil. Tem que ser aplicada a lei brasileira. É incondicional. Beleza? Tá lá na A é contra a vida do presidente, B contra o patrimônio, C é contra a administração pública e D contra o genocídio. Eu acho que é nessa sequência aí, né? Vamos lá. Então D, de genocídio quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, gente, terminamos 10 questões aí, né? Acabamos com o assunto, aniquilamos lei penal no tempo, lei penal no espaço. Meu querido, você não vai errar nenhuma questão dessa. Impossível você errar porque está na sua mente, está no teu coração e está correndo na tua veia. Para você que gostou, se inscreva no canal. Muito importante você se inscrever no canal para fortalecer e ajudar o canal para que eu possa colocar mais vídeos para vocês aí estudarem. Beleza? O nosso curso está bem legal, tá com resuminho, tá com as questões de concurso da CESP. Vou colocar os mapas mentais, vai ficar bem legal, gente. Então, dê essa força aí e até a próxima aula.